No ano passado, ingressaram nos juizados especiais cerca de 700 mil ações, confirmando sua importância para a população e o próprio judiciário. Quem pode recorrer e quais matérias podem ser julgadas? Quais são os novos desafios? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Karina Veloso Gangana Tanuri, que é titular da primeira vara civil, criminal da Infância e Juventude, Idoso e Juizados Especiais da comarca de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 7 anos e meio, já atuou nos Juizados Especiais, Juizado Especial da Fazenda Pública e é membro do Comitê Executivo Estadual de Saúde de Minas Gerais. Também é coautora do livro Juizado Especial da Fazenda Pública, Particularidades em uma Visão Prática e Integrada, que foi lançado no mês passado. Doutora Karina, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é todo meu. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário, em que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, o nosso tema hoje são os juizados especiais. Eles representam um importante avanço, aperfeiçoamento do judiciário para o acesso à justiça. Como é que o senhor avalia essa experiência? Bom, os juizados especiais eles foram criados e pensados para atender a uma demanda que é reprimida em virtude do alto custo do poder judiciário, né? As partes interessadas em propor ações perante o judiciário, elas podem procurar os juizados especiais independentemente de assistência de advogado para as causas de até 20 salários mínimos. Nos juizados especiais cíveis, essas causas são limitadas até 40 salários mínimos e nos juizados especiais da Fazenda Pública até 60 salários mínimos. Então, isso foi um facilitador do acesso à justiça daquelas pessoas cujos direitos eram violados, mas que o valor dado àquela causa não permitia que, na prática, ela então buscasse essa assistência do advogado e pagasse as custas do Poder Judiciário, uma vez que ela poderia gastar até mais. Em ambos os casos, não precisa de advogado, dependendo desses valores. Até 20 salários mínimos, em ambos os casos, não precisa de advogado. Nós sugerimos, diante da nossa prática, né, diante de tudo que passamos lá, vivemos no Juizado da Fazenda Pública, que para as matérias de direito público seja interessante a assistência do advogado. Mas, mesmo com a assistência desse advogado, o auxílio do advogado, há a isenção do pagamento das custas e demais despesas em primeiro grau. Isso então, também caso, é um facilitador. Seria interessante o defensor público participar, né? Claro. Nesse caso, que fica tudo dentro da gratuidade. Isso. A matéria fazendária é uma matéria muito técnico-jurídica, né? Então, nós temos ali causas em que pretendentes a concursos públicos... E só está referindo ao juizado especial da Fazenda Pública. São quantos juizados especiais e quais áreas? Bom, hoje nós temos uma divisão de juizados especiais cíveis, que trabalha com todas as demais áreas do direito, que não seja o direito público, né? Então, nós temos causas de direito do consumidor, cíveis em geral, ações de despejo para uso próprio também tramitam através do juizado especial. Criminal. Juizados especiais criminais e os juizados especiais da Fazenda Pública. Os juizados especiais da Fazenda Pública, eles somente têm sede específica e exclusiva hoje em dia no nosso estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, apesar de que já há projetos em comarcas maiores, como, por exemplo, Uberlândia, Juiz de Fora, né, para que se instaure esse juizado especial específico da Fazenda Pública. Nesses casos, onde não há um juizado especial da Fazenda Pública, quem é que resolve esses conflitos? Quem resolve os conflitos, normalmente em Minas Gerais, é o juiz responsável pelos juizados especiais. Essa é uma orientação dada pelo Tribunal de Justiça de Minas. Há uma certa divergência em relação a isso, porque o CNJ apresentou o Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma resolução, né, e que ele sugere que então os juízes das varas comuns com competência fazendária atuem nos processos de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública até que seja criado. Ou então o juiz cível, que seja responsável naquela comarca de interior, que não tem essa divisão de Fazenda Pública,
pelas causas cíveis em geral, inclusive as da Fazenda Pública. E a senhora tem experiência na Fazenda Pública, como também no Juizado Especial, e Sim. hoje na comarca de Mateus Lemos, a senhora é titular da Vara Civil, Criminal, da Infância, Juventude e dos Juizados Especiais. Enfim, a senhora faz tudo lá. Tudo lá. De tudo um pouco, né? Isso. É pouco difundido. Essa experiência que a senhora tem, então, foi importante Pública. ter levado para lá, né? Essa experiência. Foi muito bom, graças a Deus. O período que eu passei em Belo Horizonte foi muito importante, né? Que é uma comarca que tem muita demanda. Então, a gente está conseguindo fazer um trabalho legal lá em Mateus Leme. E você aliviou bem a carga processual na justiça comum, né? Essas causas mais rápidas. Muito. Alivia muito a carga. Nos juizados especiais mesmo da Fazenda Pública, né, aliviou... Há uma estatística que ainda está sendo construída, mas até o momento que eu estive por 2 anos no Juizado da Fazenda Pública, né, quando abriu a competência, parece que mais ou menos 50% das causas da Fazenda Pública comum vieram para o Juizado Especial, porque o Juizado Especial da Fazenda Pública, na verdade, ele tem a competência absoluta no local, na comarca onde ele esteja instalado. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, não é facultado à parte escolher se a causa dela for de menor complexidade e se tiver abaixo de 60 salários mínimos e não se tratar de alguma das matérias vedadas pela lei, porque a lei veda algumas matérias para proteger o juizado especial, né? A celeridade, outras questões, né? De simplicidade. E elas não podem optar por escolher a justiça comum. Elas são obrigatoriamente, elas têm a obrigação de ser encaminhadas para o juizado especial da Fazenda Pública, o que não acontece com o juizado civil. Entendi. É facultativo o tempo inteiro. Eu volto a esse assunto no próximo bloco. Gostaria então de fazer um intervalo e que a senhora explicasse para a gente as razões do sucesso aí dos juizados especiais nas diversas áreas, né? E também sobre essas causas cíveis. Quais seriam essas causas cíveis de menor, digamos aí, complexidade e infrações também de menor potencial ofensivo. Então a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a importância e o papel dos juizados especiais para o judiciário e também para o cidadão. No ano passado, ingressaram nos juizados especiais cerca de 700 mil ações. A nossa entrevistada sobre o assunto é a juíza Karina Veloso Gangana Tanuri, que é titular da primeira Vara Civil da Criminal, da Infância e Juventude, Idoso e Juizados Especiais da comarca de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Karina, deixei para a senhora uma dúvida no bloco anterior a respeito dessa definição, da matéria a ser apresentada, a demanda a ser apresentada pelo cidadão, a respeito da complexidade, se é menor ou maior, e também das infrações do potencial ofensivo, se é maior ou menor. Quem define isso? Bom, Orion, quem define essa competência é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ela dispõe que tramitarão, através dos juizados especiais, perante os juizados especiais, as causas de menor complexidade e de menor potencial ofensivo. Então, para os juizados cíveis, menor complexidade e procedimento simples e célere, de rito sumaríssimo. Então, quando atuamos perante os juizados especiais, é importante que nós não percamos de vista o norteador constitucional. Isto porque há muitas discussões, principalmente nos juizados especiais cíveis, a respeito, por exemplo, da complexidade da causa. É complexo? Não é complexo? Isso exige perícia? É de competência dos juizados especiais ou não é? Então, à luz da Constituição Federal e trazendo para o âmbito dessas causas dos juizados especiais, essas causas de menor complexidade, para que o rito seja preservado, para que estas ações
mais simples, possam tramitar de uma maneira mais simplificada, nós precisamos observar, então, o que é uma menor complexidade. E o princípio orientador desse procedimento seria a conciliação, o acordo, o entendimento. O princípio orientador de todos os juizados especiais é a pacificação social, é a conciliação. Nos juizados especiais criminais, antes, né, lá atrás, no iniciozinho, tem a possibilidade de fazer a transação penal. Obtendo a transação penal, claro que tem os requisitos, né, para isto, nem o processo criminal vai prosseguir mais. Ele vai deixar de ser réu, ele não será mais réu. Ali é um procedimento, há uma particularidade mesmo em relação aos juizados criminais. Nos juizados cíveis, essas conciliações já acontecem no âmbito do processo civil mesmo, de rito sumaríssimo. Mas é orientado pela Constituição e pelo CPC também, mais atualizado, que essas conciliações sejam realizadas. Hoje, o atual CPC, ele já veio trazendo... Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, de 2015, com vigência a partir de 18 de março de 2016, ele já trouxe para o âmbito da justiça comum as audiências conciliatórias prévias. Quando a senhora fala em conciliação, acordo, rito sumaríssimo, não admite-se aí recursos da decisão? A pessoa pode discordar da decisão? Depende do âmbito do juizado, né? Falemos, então, por exemplo, dos juizados cíveis, cíveis comuns e cíveis da Fazenda Pública. As decisões que são tomadas durante o curso do processo, elas podem se dividir como despachos, que não desafiam recurso, nem mesmo na justiça comum, nem mesmo no procedimento ordinário. E as decisões interlocutórias, que são aquelas que têm uma força decisória e que, em regra, são passíveis de agravo de instrumento. Para os juizados especiais cíveis, não há essa previsão de recurso para esse tipo de decisão interlocutória. Apenas o recurso contra a sentença final, de mérito ou sem mérito, que nos juizados não há nome, não foi dado nome pela lei e é conhecido como recurso inominado. Mas para a Fazenda Pública, há, sim, quando se trata de liminar. É possível, então, recorrer de uma decisão liminar perante os juizados especiais da Fazenda Pública através de agravo de instrumento, além do recurso inominado dos embargos de declaração. E quem julga esse recurso é o próprio juizado especial ou tem uma turma especializada para isso? Tem uma turma recursal que é formada por juízes de primeiro grau, mas são juízes experientes, né? São aqueles juízes que, preferencialmente, dentre aqueles que compõem o juizado especial, que fazem parte do juizado especial, então eles, de fato, têm condições de julgar bem, notadamente em questão procedimental, porque o procedimento do juizado especial ele é diferente, né? Ele é particular e eles têm essa experiência suficiente para isso. Estamos diante aí de um processo já, perde-se a gratuidade? As partes acabam pedindo a gratuidade porque a regra, como eu tinha dito, é de que não há custas, pagamento de condenação em custas, nem honorários de advogado na primeira instância, nos juizados especiais, no primeiro grau. Mas há algumas situações em que pode haver. No caso de recurso, de má-fé. No caso de recurso, por exemplo? No caso de recurso, segundo grau, aí tem a cobrança das custas e despesas do processo todo. Então, perde-se a gratuidade completa. Então, aí cobra-se tudo retroativo, só falou também sobre, conforme a lei determina. Sobre má-fé também, e se alguém, de repente, faltar às audiências, por exemplo? Quando o autor falta à audiência, ele é contumaz. A Lei 9.099, no seu artigo 51, determina a extinção do processo. Então, extingue-se o processo ali. Quando o réu falta à audiência, ele é considerado revel pelo artigo 20 da Lei 9.099. Então, a Lei 9.099 ela é a primeira lei aplicada subsidiariamente aos juizados especiais da Fazenda Pública. Aí decide sem a presença dele. Decide sem a presença dele, mesmo que ele tenha apresentado a contestação. É uma particularidade dos juizados também. E no caso da má-fé, qual que é a consequência? A má-fé, normalmente, ele é condenado a custas e honorários e uma multa. Ok, doutora Karen, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco só falasse sobre os desafios, os novos desafios aí dos juizados especiais, da Fazenda Pública, enfim, do Judiciário. A gente volta então em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo a importância e o papel dos juizados especiais para o judiciário e para o cidadão. No ano passado ingressaram cerca de 700 mil ações nesses juizados. A nossa entrevistada é a juíza Karina Veloso Gangana Tanuri, que é titular da primeira vara civil, criminal, da infância, juventude, idoso e juizados especiais da comarca de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Karina, deixei para algumas questões no bloco anterior. As matérias, por exemplo, na área da saúde, a gente vê muita importância e o papel do judiciário nesse sentido. Sim. É ali, no juizado especial, que o cidadão busca resolver seus conflitos na área da saúde, seja privada ou pública? Sim. Planos de saúde, né, são privados. Então, eles tramitam perante o juizado especial cível até 40 salários mínimos, né? O valor da causa tem que ser até 40 salários mínimos. E para a obtenção de medicamentos do município, do estado, então eles devem tramitar através do juizado especial da Fazenda Pública. É o que chamam de judicialização da saúde, judicialização, né? Da saúde, que envolve todas as áreas, né? A judicialização da saúde, na verdade, ela envolve tanto o setor público quanto o privado. É trazer para o magistrado a questão do correto fornecimento do serviço público de saúde, né, para que outra pessoa possa decidir que não a própria administração pública. Por algum motivo, aquele cidadão necessita daquele medicamento, ou o plano de saúde não pode fornecer por algum outro motivo, e o cidadão, então, ele pode propor essa ação. Isso seria, nesse caso, uma solução administrativa ou ela é judicial? Ela é judicial, né? Toda vez que a petição inicial nos juizados especiais cíveis ou da Fazenda Pública inaugura um processo judicial. No caso do poder público, desculpa aí, só interrompendo isso, no caso do poder público, quando se esbarra com a questão, a limitação orçamentária, como é que você faz isso? Quando tem uma causa... medicamento, por exemplo. Sim, medicamento do poder público, normalmente, eles respondem dizendo que pelo equilíbrio financeiro, que aquele valor daquele medicamento seria muito mais alto, que outras pessoas têm aquele fornecimento por um outro medicamento que não aquele que é pleiteado. Então, eu sempre chamo as pessoas, né, para compreenderem que o que é o fornecimento de um medicamento através do setor público. É a prática de um ato administrativo. O médico, ele tem que, ao analisar a necessidade daquele medicamento que não está previsto na lista do SUS para o Estado ou para o município, observar se, de fato, aquele paciente não pode utilizar a medicação que já está prevista para aquela mesma doença para outros cidadãos. Ou seja, questiona-se por que esse cidadão precisa de um medicamento fora da lista do SUS, cujo orçamento não está preparado para ele, e 90% da população se dá bem com o que o SUS prescreve. Então, nós temos que observar, no caso concreto, qual que é a particularidade daquele cidadão, daquele paciente, a afastar a medicação do SUS. Por quê? Porque se se trata de um ato administrativo, a prescrição de um medicamento e o fornecimento desse medicamento, o judiciário, nos termos da judicialização, ele pode afastar o ato administrativo que tem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, quando há algum abuso, alguma ilegalidade flagrante. Então, quando que existe uma ilegalidade? Ela existe, por exemplo, quando o SUS, por exemplo, prescreve um medicamento oral e o cidadão, com esse medicamento, tem hemorragia estomacal. Ele realmente não tem condições de utilizar aquela medicação. Ela não foi feita para esse tipo de paciente. Então, justifica, sim, o princípio constitucional da dignidade humana, da saúde pública e do atendimento àquele cidadão, sim, justifica que o Poder Judiciário intervenha na administração pública para conceder essa medicação mais adequada. E além desses princípios legais, onde que o Judiciário recorre para poder se orientar sobre a necessidade clínica médica e da disponibilidade daquele medicamento? O efeito também dele, né? Sim, hoje nós temos o auxílio do NatJus, né, que liderado pelo nosso
querido desembargador Renato Luiz Dresch. Ele é o responsável no Tribunal de Justiça pelas questões de saúde no Estado. Que a senhora integra esse comitê também. Ele faz parte, ele também preside o nosso comitê do CNJ, né? Comitê Executivo de Saúde, onde nós nos reunimos apenas para pensarmos como melhorar as atividades da saúde pública para evitar a judicialização, né? Então, o desembargador Renato, ele agora montou essa equipe formada por peritos que já estavam concursados para auxiliar o magistrado. Então, o magistrado ele tem esse auxílio. Existe também o NATS da UFMG, né? Mas o convênio estava ainda tramitando, né, para retornar o atendimento ao magistrado, mas nós temos como procurar saber, sim. Perfeito. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu trouxe hoje o livro que eu estou lendo, né? Então, esse livro é o Missionários da Luz, do Chico Xavier, né? Ele conta a história do André Luiz, que quando ele foi para o mundo espiritual, né? O que ele viu, e traz para a gente lições de como sermos pessoas melhores, né? Como ajudar o próximo, o que se passa atrás das relações familiares, para que a gente possa respeitar mais e nos tornarmos mensageiros dessa luz. Perfeito. Então, é esse aqui. Tem o segundo livro também? Esse aqui é o livro de cabeceira, Discursos dos Bem-Amados Mestres Confúcio e Serapis Bey, que são mestres da grande fraternidade branca, espiritualista, e que a gente podemos adquirir, né, através do portal paraliberdade.com.br. É uma editora lá do Rio Grande do Sul, mas que ela é muito boa para divulgar esses trabalhos. Muito bem, obrigado pelas indicações. Agora, voltando ao nosso tema aqui, doutora Karina, a respeito ainda dos desafios, os novos desafios dos juizados especiais, da Fazenda Pública, Criminal, Civil, enfim, como é que a senhora enxerga isso? Bom, quanto aos desafios, atualmente, para mim, o maior deles é a manutenção da rigidez do rito sumaríssimo dos juizados especiais. Por quê? O excesso de demandas, a quantidade de processos e os pensamentos diversificados entre cada magistrado está levando a alguma certa divergência do que é complexo para tramitar através do juizado especial. Essa causa pode tramitar através do juizado? É de menor complexidade ou não é? Isso é apenas um exame técnico de competência do juizado especial da Fazenda Pública? Ou é uma perícia formal que é de competência da Justiça Comum, afastando-se, portanto, o juizado especial e preservando que a sua natureza constitucional e para que ele possa seguir, né, cumprindo o seu papel. O papel do juizado especial é atender a essas causas de menor complexidade, mas que são assim ditas, mas para o cidadão que tem a causa, ela é a única causa dele. Então, nós temos muitas causas, mas para aquela pessoa é aquela causa. Então, ela tem direito de ir ao judiciário se ela não consegue resolver isso administrativamente? Perfeito. Claro. Muito bem. Né? Bom, eu conversei aqui com a juíza Karina Veloso Gangana Tanuri, que é titular da primeira vara civil, criminal, da infância, juventude, idoso e juizados especiais da comarca de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. E discutimos a importância do papel dos juizados especiais no judiciário e para o cidadão também. Doutora Karina, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigada. Nós agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.